Olá, a Procuradora da República Juliana Mendes Fonseca requisitou à Polícia Federal de Santos a instalação de inquérito federal para apurar possível crime contra a Lei de Segurança Nacional contra um grupo de extrema-direita na Baixada. Eu converso com o advogado Rui Eliseu de Matos Pereira, autor da denúncia. Doutor Rui, muito obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço. Doutor, me explica uma coisa. Tem fotos, tem identificação de componentes, placa, telefone, tem uma vasta documentação que está na Polícia Federal, é isso, doutor? Sim, essas informações foram apuradas exatamente por nós, porque o assunto é muito delicado, o caso foi muito grave, foi um ato antidemocrático, criminoso, incitando as Forças Armadas, no caso o Exército, contra as instituições, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Senado, a volta do ato institucional número 5, veja. E isso tudo acontecendo em São Vicente, em frente ao 2º Batalhão de Infantaria Leve, 2º BIL. Nós ficamos pasmos com isso, pedimos uma moção de repúdio junto ao AB de São Vicente, fomos atendidos, o doutor Eduardo Kliman determinou a expedição de moção de repúdio, mas nós nos sentimos no dever, na cidadania, de pedir a providência criminal junto ao Ministério Público Federal. A doutora Juliana recebeu nossas informações, nosso pedido, e requisitou a instauração de inquérito policial na Polícia Federal. Essas pessoas que coordenaram, mais as pessoas que foram identificadas, vão responder inquérito policial. Exatamente. Doutor, o que me choca é o seguinte também, né? Que a gente vê nas imagens aí que vocês estão vendo, o senhor, né? A gente está mostrando as imagens, é que eles pregam o AI-5, doutor. Muita gente não sabe, eu queria que o senhor explicasse mais ou menos o AI-5, mas o AI-5 é justamente, ele prega, não impede que as pessoas se manifestem, como eles estão fazendo ali, livremente, né? Então, assim, é uma incoerência total. Exatamente. Sim, uma incoerência. Mais que isso, o ato institucional número 5, ele foi um dispositivo editado pela ditadura para realmente coibir as manifestações, e mais que isso, foi uma ferramenta perversa utilizada pelo governo militar nos anos de chumbo para promover prisões ilegais, promover violência, promover tortura e, decorrentemente disso, mortes. A Comissão Nacional da Verdade, ela concluiu, ela apurou, não é nós que estamos falando, isso foi apurado oficialmente, mais de 400 pessoas mortas durante o regime militar e tudo mais. Por força dessa ferramenta também, AI-5, ato institucional número 5. E o curioso é que as pessoas, depois de nós termos conseguido uma Constituição Cidadã em 88, pedirem a volta disso. Um fato muito triste mesmo. Eu gostaria de salientar que nós cumprimos o nosso dever de cidadão, como advogado em segundo plano, mas primeiramente cidadão. Infelizmente, em São Vicente, nem o gestor municipal, o prefeito, nenhum dos 15 vereadores usaram a palavra para poder condenar isso. Ninguém. E é muito triste isso. Foi no 68, foi o golpe em cima do golpe, né? E que fechou as instituições, como as câmeras, né, legislativas e tudo mais. É contra eles próprios isso, né? Eles não percebem isso. E o que o senhor acabou de falar, que me choca também, é que as instituições hoje, vou falando de forma geral, o Senado, a Câmara dos Deputados, a própria STF, olha essas situações e fica esperando não sei o que mais, né? Provar o que mais a gente pode mostrar. O senhor acabou de mostrar, acabou de entrar com uma ação, uma denúncia, mas o que falta para as instituições funcionarem, doutor? O que está acontecendo no Brasil? Isso é verdade, é uma triste realidade. Eles estão muito ponderados diante disso. Enquanto isso, esses grupos que eu chamo de inimigos da democracia estão se fortalecendo. Eles são insuflados pelo próprio presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele naquela reunião diabólica que todos tomamos conhecimento, foi aberta o sigilo, ele prega ali, inclusive, o povo se armar para desobedecer ordens judiciais, pregando o armamento do povo, o que ele sempre fez desde o início, e não mentiu, dizendo que queria fazer isso. E a questão também
é que ele ignorar essa situação grave de pandemia. Essas aglomerações que ocorreram no dia 19 de abril em São Vicente e 10 de maio vão decorrer muitas contaminações pelo coronavírus, vão decorrer mortes, se é que já não estão decorrendo, e o presidente é negacionista. Ele nega isso e fala que não é uma gripinha, e muita gente morrendo. Quer dizer, tem todas essas decorrências desses atos antidemocráticos em São Vicente, que estão se espalhando pelo país inteiro. Domingo passado, ele abraçou criança, beijou criança sem máscara. Isso é perverso, isso é criminoso. E muitas pessoas, infelizmente, ovacionando esses atos. Agora, o senhor acha que as autoridades deveriam tentar coibir esse tipo de ação? Porque num país democrático, ainda, né, democrático, as pessoas irem à rua pedir para que volte a ditadura militar e as instituições que têm uma Constituição, né, de 88, enfim, não fazem nada, isso você ajuda, estimula, né? O senhor acha que essa ação, que essa denúncia que o senhor fez na Polícia Federal vai ter alguma consequência ou não? Eu creio e tenho fé. Eu não sou otimista, eu sou esperançoso, eu creio na esperança. Eu creio que instrumentos, veículos de imprensa como esse, como o Diário do Litoral, veículos como esse, divulgando isso vai ganhar força para que nós consigamos combater esses inimigos da democracia. Porque eles estão pregando mesmo. Em frente ao Palácio Presidencial lá, aquele grupo dos 300, gente armada naquele acampamento. Graças a Deus que o Ministério Público Federal entrou com o devido instrumento jurídico para que fosse feita a diligência necessária nesse acampamento, ver quem estava armado, se for armas, prender essas pessoas, porque é a lei. Nós não estamos aqui falando nada, lutando por nada que não seja o cumprimento da lei. Infelizmente, essa omissão dos gestores é muito triste. Por exemplo, São Vicente. Como é que pode ter uma manifestação e a prefeitura não saber? Como é que pode ter uma manifestação que para trânsito em plena pandemia e a prefeitura não se manifestar, não querer saber, não mandar a guarda municipal lá para saber o que está acontecendo, não acionar a polícia militar? Isso é atribuição, é competência do prefeito, é competência da gestão municipal onde aconteceu. Em São Vicente não foi feito nada. Como que a prefeitura permitiu um ato, além de ser antidemocrático, um ato ilegal pelo outro aspecto? Qualquer tipo de manifestação, de evento, tem que pedir autorização para a prefeitura. A prefeitura se calou. Nós não temos nenhuma informação de que foi autorizada essa manifestação em frente ao 2º BIL, ao quartel do Exército. Não tem essa autorização. Doutor, só a última pergunta só para encerrar, só para tomar, eu soube agora de manhã, a Folha de São Paulo e o Globo te retiraram jornalistas lá do Planalto, eles não estão mais cobrindo aquelas entrevistas coletivas, porque estão sendo agredidos por esse tipo de grupo. Olha que ponto que nós chegamos, doutor. O Globo e a Folha de São Paulo, por ordem da emissora e do jornal, da diretoria, mandou retirar os repórteres para cobrir lá, porque eles não estão aguentando mais as ações desses grupos, as agressões, os xingamentos e outras coisas que eles fazem lá. Então, olha onde a democracia, a liberdade de imprensa sendo jogada na lama. É lamentável isso. Jornalistas sendo agredidos e o presidente da República vendo isso e apoiando isso. Apoiando, dizendo que, por exemplo, nas agressões anteriores, mas não tem laudo, pode provar que foi agredido. Passou em rede nacional, está passando em rede nacional, ele tratando mal, mandando calar a boca ao jornalista. Esse homem precisa ser parado. Vocês, com toda. Eu peço o Vênia aqui para a minha empolgação, mas esse homem precisa ser parado, porque a situação é delicada. Uma volta a uma ditadura não é difícil de acontecer. Nós precisamos se mobilizar. Cidadãos precisam se mobilizar. A imprensa precisa continuar e ser apoiada nessa divulgação da verdade. Porque o fascismo, a primeira coisa que eles querem fazer é calar a imprensa.
depois acabar com os direitos do cidadão. E muita gente sendo enganada. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação, tá? Agradeço bastante o seu tempo aí e tomara que a gente faça outras matérias melhores, com a democracia mais consolidada. Obrigado, doutor. Nós estamos à disposição, agradeço ao Diário do Litoral, um grande abraço. Obrigado. É isso, acompanhe o Diário do Litoral pelo Facebook, pelo site www.diariodolitoral.com.br e confira o impresso numa banca pertinho de você. Até a próxima reportagem. Tchau.